Olá, galerinha da rede, professor Arnaldinho de Física, viu? De novo, ó, ao lado dessa galera aqui do IDF Concursos, né? A equipe de professores que vai levar a tua vida profissional a outro patamar. Galera, hoje nós vamos ver o conceito de aceleração escalar média, o início do estudo dos movimentos variados. Vamos lá? Vamos fisicalizar um pouquinho? Vem comigo, pessoal. Ó, vou pegar esse carrinho aí, ó, bonitinho, eu gosto muito desse carrinho. Galera, eu vou fazer isso com este carrinho. Eu vou aumentar o valor da velocidade dele pisando no acelerador, tá vendo? E reduzir o valor da velocidade dele pisando no freio. Perceba que, olhando, quando ele olhou no relógio, partindo do quilômetro 10, a partir do repouso, com velocidade inicial igual a zero, ele estava paradinho, ele acelera, aumenta a sua velocidade para 120 km por hora, passando justamente, quando ele olha para o relógio, marcava 2 horas, no quilômetro 60. Olha o que acontece, pessoal, ele leva 1 hora para aumentar o valor dessa velocidade até 120 km por hora. No segundo trecho, quando ele pisa no freio, quando ele olha no relógio no quilômetro 90, ele está às 3 horas no relógio, no instante 3 horas, e ele diminui sua velocidade de 120 para 80 km por hora, no intervalo de tempo de 1 hora. Aí eu resolvi calcular a aceleração. Como é que eu faço a aceleração? A aceleração, ela mede a variação da velocidade, a mudança da velocidade a cada intervalo de tempo. Isso quer dizer que só tem aceleração se eu mudar o valor da velocidade. Este é o próprio conceito da aceleração. Galera, fazendo a aceleração, no primeiro trecho, eu obtive 120 km por hora ao quadrado. Por quê? Porque em 1 hora ele aumentou sua velocidade em 120 km por hora. No segundo trecho, calculando a aceleração, percebam que em 1 hora ele diminuiu sua velocidade em 40 km por hora. Tá vendo? Em 1 hora ele reduziu de 120 para 80. Logo, a sua desaceleração, porque ele diminuiu o valor da velocidade, é menos 40 km por hora ao quadrado. Já se eu levar em conta o trecho inicial no quilômetro 10 ao trecho final no quilômetro 90 dessa rodovia, a minha aceleração foi de 40 km por hora ao quadrado. Por quê? Porque ele aumentou sua velocidade em 80 km por hora, só que em 2 horas. 1 hora para 3 horas, 2 horas é o intervalo de tempo. Logo, 80 dividido por 2, 40 km por hora ao quadrado. Isso quer dizer que em 1 hora ele aumenta a sua velocidade em 40 km por hora. Isso a média total da viagem. Beleza? Então, vamos à classificação do movimento. Bem, em relação à velocidade, nós podemos classificar o movimento como progressivo ou retrógrado. Progressivo, o corpo está indo para frente, a posição dele aumenta, ele viaja no sentido positivo dos espaços. Então, logo, a sua velocidade é positiva, porque ele está indo. Movimento retrógrado, ele está retrocedendo, ele está voltando, a sua posição está diminuindo com o passar do tempo. Ele está viajando no sentido negativo dos espaços. Então, logo, a sua velocidade é negativa. Já com relação à aceleração, o movimento ele pode ser acelerado, como vimos no exemplo anterior, no primeiro trecho. Por que acelerado? Porque o módulo da velocidade ela aumenta, não importa se está indo ou voltando, o valor da velocidade em número ele está aumentando. Outra maneira de você perceber que o movimento é acelerado é que a velocidade e a aceleração, ó, tem sinais iguais. Pode ser positivo e positivo, ou negativo e negativo. Já no segundo trecho, quando ele pisou nos freios, o módulo da velocidade ele diminuiu. Não importa se é positivo ou negativo, mas diminuiu. Se diminuiu, o movimento é dito como retardado.
Outra forma de você ver que ele retardou seu movimento, que ele diminuiu o valor do módulo da velocidade, é se a aceleração e velocidades tiverem sinais diferentes. Positivo, negativo. Tanto faz um ou outro, o movimento será retardado. Beleza? Vamos fazer um exemplozinho. Eu botei essa questão que eu acho bacana. A questão que figura sempre é o máximo. Ó, suponha constante a desaceleração de um dos carros no trecho retilíneo entre as curvas laranja e laranjinha, nas quais ele atinge respectivamente as velocidades de 180 km por hora e 150 km por hora. O tempo decorrido entre as duas medidas de velocidade foi de 3 segundos. O módulo da desaceleração em metros por segundo ao quadrado equivale aproximadamente a... O professor Arnaldo já disse a vocês, quando tiver figura, use a figura para interpretar. Foi o que eu fiz. Percebam que antes, aqui ó, quem não lembra, viu? Esse aqui é o circuito de Interlagos, ok? Olha o S do Senna, beleza? Vamos lá. Ele passa pela curva do laranja a 180 km por hora. E após 3 segundos, ele passa pela curva do laranjinha a 150 km por hora. Então, a velocidade final e a velocidade inicial. Logo, qual é a variação da velocidade? Menos 30 km por hora. Professor Arnaldinho, por que menos 30? Ah, meu filho, menos 30 porque a velocidade, ó, ela, na verdade, ela diminuiu. Ela era 180, passou a ser 150. Então, a variação negativa. Logo, lembrem-se, unidade do Sistema Internacional de Aceleração, metro por segundo ao quadrado. Tempo em segundos. Então, a velocidade tem que estar em metro por segundo. E aí a gente lembra, para transformar o valor de quilômetro por hora para metro por segundo, divide o valor por 3,6. Então, 30 dividido por 3,6, aproximadamente menos 8,4 metros por segundo. Aí eu joguei na equação de aceleração que vimos no início da aula. A aceleração é a mudança da velocidade por intervalo de tempo. A variação da velocidade foi menos 8,4, tempo 3, fazendo essa divisão, aproximadamente menos 2,8 metros por segundo ao quadrado, letra C. Pessoal, C de certo. Espero que tenha ajudado, viu? Saúde para todos e nos vemos na próxima. Tchau!